Manhã Diversa já está de volta para você. Agora são 10 horas e 16 minutos, quase 10 e 17. E a gente está falando do dia 20 de novembro, que celebra o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Data instituída oficialmente em 2011, que marca o mês de novembro como o mês da consciência negra, né, Mari? Isso aí, o mês é de luta e conscientização e num país tão racista quanto o nosso é extremamente necessário. Por isso, hoje nós recebemos a diretora-geral da Funalfa, a Giane Elisa Salles de Almeida, para conversar com a gente sobre isso, sobre essa campanha tão importante que esse mês, né, traz pra gente, que deve ser levada pro ano inteiro. Então, exatamente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, Bárbara, bom dia, Mariana, bom dia ao público que está assistindo. A gente sempre começa, né, pedindo licença para os nossos mais velhos, nossos mais novos, as pessoas que vieram antes, né, e que permitiram com que a gente chegasse nesse momento aqui. Isso aí. Então vamos começar aqui o nosso bate-papo entendendo a história, um pouco mais da história, né, por trás, porque a gente viu aí que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, mas aí o mês todo gira em torno desse tema também, né? Então, como a gente está na semana do dia 20, vamos começar falando sobre a data em si, dia 20, né? Que faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Conta mais pra gente sobre isso. Então, na verdade, o 20 de novembro, ele tem a intenção, né? Tem digamos assim, didaticamente, pedagogicamente, de ser o dia da imortalidade de Zumbi dos Palmares, né? É marcado como o dia que ele foi emboscado e morto, né? Mas a grande sacada, né, dos movimentos sociais é trazer o 20 de novembro como uma data de celebração de toda a luta de Zumbi dos Palmares, né? Então não é só a morte, né, mas é como ele permanece vivendo e por que é tão importante, principalmente, como você disse, num país como o Brasil, né? E Giane, vamos falar um pouco quem foi Zumbi dos Palmares, porque as informações relacionadas a ele muitas vezes são raras e até imprecisas, né? Uhum. Então, aí essa primeira questão assim que é importante a gente pontuar, que é exatamente essa, sim, da história oral, né? Da importância da oralidade, da história oral. A história oral, ela não é menos história do que a história escrita, do que a história oficial, né? Então, as narrativas que dão conta da existência de Zumbi, elas são tão valorosas quanto, ou mais valorosas do que uma escrita que é branca, que é europeia, né? Que é aquilo que a gente tem, na maioria das vezes, sobre os registros de Zumbi dos Palmares, né? E aí Zumbi, então, foi esse líder, né, da comunidade de Palmares, mas não foi o único, isso é muito importante. Ele representa um grupo de pessoas, um grupo grande de pessoas que apostou num outro tipo de sociedade naquele momento que o Brasil era escravista. E aí até essas desconfianças em relação, né, às imprecisões, ao que existiu, tem a ver com o modo racista como a escrita da história vem sendo feita no Brasil. Então é muito importante, né, que a gente celebre a imortalidade de Zumbi e pense mais naquilo do legado de Zumbi do que de fato daquilo que se diz que não se sabe, que não tem escrita, né? O que nos interessa, o que é mais importante, né, nessa luta é aquilo que fica da memória de Zumbi dos Palmares e da comunidade de Palmares. Porque uma coisa também muito importante, que às vezes é pouco dita, nada celebrada, é a presença das mulheres em Palmares, né? Palmares era uma comunidade eminentemente feminina. Existia uma liderança feminina de Aqualtune, de Dandara, de outras tantas mulheres, né, que lideraram Palmares, que na escrita oficial existiu por minimamente 100 anos, né? O que nos faz desconfiar que é uma comunidade que tem existido por muito mais de um século. E como é uma história marcada pela oralidade, que seja sempre recontada. Exatamente. Né? E aí também pelos olhares, né, de quem herda essa história. Né? Isso é muito importante também, que outras escritas, né, sejam levadas em consideração quando a gente está falando dessa comunidade. E a data, né, 20 de novembro, foi instituída oficialmente relativamente recente isso, né? De que forma que ela ter sido instituída oficialmente como lei mudou o cenário no Brasil? Qual que foi o impacto disso? Então, a gente tem várias cidades que tem, né, o feriado do 20 de novembro. Juiz de Fora é uma que a Câmara recusou, né, esse feriado no primeiro momento. Depois, quando aprovou, ela foi embargada na Justiça, esse feriado, né? Mas várias cidades do Brasil, no Brasil ainda não é reconhecido como
como feriado, né? E o que nos interessa é exatamente isso, é a gente mover, como foi dito, né, na matéria de abertura, né? É a gente mover, tirar esse foco do 13 de maio, né, que representou muito pouco na emancipação do povo negro no Brasil, e pensar o 20 de novembro como essa data de resistência, de reinvenção, né, de potência da população negra, lá em Palmares, né, e também no restante do Brasil. A Mari falou, né, da lei que foi instituída recentemente. Quais outras leis merecem destaque também, mostrando que elas foram determinantes no cenário de uma forma geral? Então, a gente tem uma lei muito importante desde o ano de 2003, que é a Lei 10.639, que depois no ano de 2008 foi alterada, né, se virou a Lei 11.645, que vai tratar do ensino de história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino de uma forma geral, né, desde dos pequenininhos lá até o ensino superior. E essa lei, ela é peremptoriamente não aplicada no Brasil, né? A gente tem ações no campo da educação pontuais, né? Então, um professor que se interessa por aquilo vai e desenvolve, mas a gente precisa que essa lei seja uma lei, a gente exige, na verdade, né, que essa lei seja uma lei implementada, porque ela é a LDB, né? Ela é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, ela precisa, né, ser implementada. Uma outra lei muito importante, de 2012, é o Estatuto da Igualdade Racial, né? Então, o Estatuto, ele vai trazer uma série, né, porque a gente fala muito de ações afirmativas, e aí o Estatuto vai falar dessa série de ações afirmativas que precisam acontecer para que a reparação, né, ao povo negro, que foi, né, escravizado durante 350 anos, aconteça, né? Então, é uma movimentação de reparação. Uma outra lei muito importante também é a lei que institui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Então, a população negra é a que mais morre de diversas doenças facilmente tratadas, né? Então, essa lei vai dizer, então, que a determinação social, né? Então, quer dizer, o modo como as pessoas são tratadas por serem negras causam nessas pessoas adoecimentos e levam à morte, né, por conta do modo como são tratadas no sistema público de saúde, principalmente. Então, eu destacaria essas três, né, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei da Educação, né, que altera a LDB, e a Lei da Saúde Integral da População Negra. Leis muito importantes, principalmente essa da educação que você mencionou, para tentar reverter essa tentativa de apagamento, né, dos negros e da cultura negra e dos africanos no Brasil. E agora vamos falar justamente sobre isso, sobre esse apagamento. Como que a gente pode analisar isso? Que é fruto do racismo, né? Então, então você pega, por exemplo, uma cidade como Juiz de Fora, né? Eu passei pela escola, e vocês provavelmente também, são mais novas que eu, devem ter escutado que Juiz de Fora é uma cidade de colonização alemã, italiana, portuguesa, né? E sendo que Juiz de Fora, no século XVII, foi o maior entreposto de escravizados do Brasil, né? Então, isso não fica só no passado, isso tem a ver com a história que a gente tem hoje. E a gente ouve muito falar sobre a participação da população negra na construção da cidade. E isso é muito importante também, que é participação, não é contribuição, né? A população negra participou, né? Se a gente teve a possibilidade da indústria em Juiz de Fora, foi a partir da mão que conduziu o café, né? A produção do café em Juiz de Fora. Então, essas estratégias de apagamento têm a ver, né? São fruto do modo racista como a sociedade brasileira foi se constituindo, né? E esse apagamento, ele aparece em todos os lugares, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, né, aqui no estúdio, né, quantas pessoas negras, né, que a gente tem trabalhando aqui, né, nos vários lugares de chefia, de decisão, de poder, de prestígio, aonde que está a população negra? Ao passo que nos outros lugares, onde não tem o prestígio, essas relações de poder são transformadas, são feitas de outro modo, a gente vê a população negra majoritária, né? Então, é esse tipo de coisa que esse apagamento a gente precisa refletir esse apagamento, questionar e ter atitudes antirracistas, né? Isso é muito importante, porque não adianta, como a Angela Davis fala, não adianta não ser racista, é preciso ser antirracista. E ser antirracistas é tomar atitudes políticas, né, que envolvam as relações de poder para que a população negra não seja invisibilizada.
E, Jane, a gente está tendo a interação da galera que está acompanhando o nosso programa. Recebemos mensagem do Samuel Pantaleão, que é de Ribeirão das Neves. E ele mandou um bom dia especial para o Manhã Diversa, falou que está super ligadinho no nosso programa hoje, né? Com a temática do Dia da Consciência Negra. E por isso a gente está com a Jane aqui para bater esse papo. E você acabou de falar sobre o mercado de trabalho, né? Quais foram os avanços nesses últimos anos, Jane, que a gente pode detectar? Então, os avanços são poucos, né? Assim, na verdade, o que existe de avanço, e isso é muito importante também destacar, é aquilo que provém da luta dos movimentos negros, né? Então não cai nada no colo de graça, Já né? como resultado desse movimento. Exatamente. Então, assim, quando a gente tem a instituição, né, das cotas no serviço público, por exemplo, é uma forma de reparação e uma forma de criar oportunidades. Porque a diferença aquilo que recai sobre a população negra tem a ver com a falta de oportunidades, né? Não tem nada mais, não existe nada que diga, né, que tem menos capacidade ou que tem menos possibilidade de fazer qualquer coisa. É apenas a questão da oportunidade. Então, no mercado de trabalho, a gente tem algumas leis. Então, a gente tem uma convenção da OIT, né, falando sobre a questão dos trabalhadores negros e negras, mas ainda é preciso que as pessoas brancas que estão nos lugares de poder, né, que são donas dos meios, né, de produção, que elas entendam a pertinência, né, a urgência e a obrigação de investirem na oportunização, né, para as pessoas negras. Jane, a gente vai dar uma pausa bem rapidinho no nosso bate-papo. No próximo bloco a gente volta a conversar sobre esse assunto tão importante e você pode participar com a gente pelo WhatsApp e Instagram que aparecem na tela para você. O nosso intervalo é bem rapidinho também, dá para participar pelo YouTube, hein? O Manhã Diversa já volta. Agora são 10h30, a gente segue a nossa conversa com a diretora-geral da FUNALFA, que é a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage. Quem está com a gente aqui é Giane Elisa Salles de Almeida, que fala sobre a importância do mês da consciência negra. Bom dia novamente, Giane. Bom dia. Quando a gente fala da história dos negros, né, de uma forma geral, qual que é a importância da gente saber e reconhecer a história dos negros, digo, para o próprio reconhecimento da história do indivíduo? De que forma a história geral é importante para a nossa própria história? Então, Bárbara, tem a ver com essa questão da produção da identidade brasileira, né? Então, a gente é um povo que descende da África, né? Então, isso é importante ser dito, isso é importante ser falado. E essa forma de conhecer, né, essa forma de acessar essa história que não é contada oficialmente, e por isso que a gente precisa da lei, né, da 10.639, da 11.645, é uma forma de fortalecimento da identidade brasileira. Porque quando se apaga a história da população negra, não é só a população negra que é prejudicada, é a nação brasileira, né, que fica distorcida, que tem uma história, que tem a sua história distorcida. Então, conhecer a história, né, acessar a história brasileira, ter espaço, né, como esse que vocês dão aqui agora, é muito importante para que a gente fortaleça a identidade e que a gente não passe por situações de ameaça da democracia, por exemplo, né, para que a gente tenha consciência de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde a gente quer ir. E é determinante, né, saber de onde a gente veio para saber qual direção seguir. Exatamente. Né? E aí dentro disso vem aí a importância de tratar sobre isso com as crianças. A gente já viu essa importância, inclusive pela lei, né, estabelecida com relação à educação. Então, datas como essa, o Dia da Consciência Negra, o mês, né, e esses esclarecimentos com relação à história, qual que é a importância disso para a infância, para a construção de uma autoestima, de que forma também que a família pode contribuir para essa construção dessa identidade, dessa autoestima? Então, a primeira questão é exatamente essa, né, porque a infância é esse momento, e eu falo com muita tranquilidade, porque sou pedagoga, sou professora de crianças pequenas, e é exatamente isso, né, que é o momento dessa formação da personalidade, né? Até 6 anos de idade é muito importante que as crianças se integrem à sua história. E aí é como eu disse, não só as crianças negras, né? As outras crianças também que não são negras precisam reconhecer-se como
parte dessa história que os negros construíram, né? Então é muito importante para isso que você está dizendo, para a construção da autoestima. E aí a construção da autoestima, porque quando a gente fala de autoestima, às vezes fica só preso na questão estética, né? Que é também muito importante, porque a estética é política, né? Mas porque a autoestima tem a ver com o modo como eu me coloco no mundo, como eu me reivindico, como eu me apresento, como eu me integro às lutas sociais. Então é muito importante na infância, né, e ao longo da vida, né, escolar, que esse tema seja tratado de maneira honesta, de maneira digna, né? Porque geralmente quando se trata da questão da população negra, é no período escravista, né? E os negros não são escravos, não foram escravos, são pessoas escravizadas, é diferente, né? Isso dá toda a diferença. E aí é preciso que as pessoas entendam isso desde crianças, né? E que cresçam entendendo isso, tanto as pessoas negras quanto as não negras, de modo a constituir essa identidade brasileira e se sentirem fazendo parte dessa identidade, dessa construção. Eu estou escutando um podcast que inclusive fica como sugestão para o pessoal de casa, o podcast do Projeto Quirino. Você já ouviu? Eu tô achando fantástico o podcast, que ele é justamente... Ele faz essa... Projeto Quirino? Projeto Quirino, exatamente. Ele faz esse trabalho que é fundamental de explicar a história do Brasil e como que o nosso país foi construído pelas pessoas negras, pelas pessoas escravizadas. Exato. E a gente não reconhece isso, né? Exatamente. Até a nossa música foi construída por essas pessoas. Então, cada episódio, ele destrincha isso. E é fantástico, assim. Eu acho que, além de tudo, é um podcast, assim, pra quem ama história, eu amo história. Então, ele é super interessante, mas, além de tudo, ele é super importante. Então, fica com uma dica pra todo mundo que quer entender isso. Né? Né, o podcast, que na verdade é o rádio, né? Retomar, né, a cultura do rádio. Existem várias pessoas, né, construindo várias coisas, jogando luzes em várias questões que não são colocadas, né, porque a escola, a universidade deixam muito a desejar nesse sentido. Então essas iniciativas, né, das pessoas, né, que vivem a história, que são sujeitos da história, são muito importantes, né? Com certeza é um modo de a gente se aliar, né, para poder construir a igualdade racial no Brasil. Jeane, a gente recebeu aqui a mensagem, uma participação especial de uma professora de Sociologia da Rede Pública. Depois a produção só confirma para mim o nome dela, que não apareceu aqui pra gente. E se ela não mandou o nome, manda, porque a gente quer a sua participação. Na verdade, é o Aloysson Costa de Betim, ele é professor de Sociologia da Rede Pública e ele parabenizou a temática do nosso programa. E o Aloysson falou o seguinte, sobre a importância de desnaturalizar e combater com a educação dialógica a ideia e a prática do embranquecimento da população negra, preta e parda brasileira. Obrigada pela contribuição. E eu pego esse gancho para te perguntar exatamente, Jeane, sobre o preconceito quando ele fica velado. De que forma a gente trabalhar o diálogo em cima disso? Na verdade, assim, primeira coisa a gente pontuar assim, que é o racismo, né? Porque a gente precisa fazer essa distinção do que é racismo, do que é preconceito e do que é discriminação, né? Que são coisas que andam juntas, né? Mas que são categorias diferentes, né? Então, o racismo, ele é uma ideologia, se a gente pode pensar assim, né? Um modo como a sociedade é orientada a partir de um determinado pensamento de que determinadas pessoas, por conta da sua condição fenotípica, né? Ou seja, a cor da pele, o formato do nariz, o cabelo crespo, né? Essas pessoas são entendidas como pessoas menos capazes, né? De estarem em iguais condições com outras pessoas que não têm essas mesmas marcas fenotípicas, né? O professor que falou antes de Sociologia, ele coloca essa questão da dialogicidade, né? Da relação dialógica, Paulo Freire, né? Então ele recupera isso, e isso é muito importante nesse sentido, porque a gente precisa cada vez mais falar disso, né? A gente está falando disso, né? A população negra, os movimentos sociais falam disso desde sempre, né? E aí é preciso, então, que ganhe esses espaços, né? Que a gente conquiste esses espaços para poder colocar essa questão em voga e para que as pessoas se impliquem nessa questão. Porque o racismo, ele é algo que ele é uma ideia, né? É uma ideologia, um modo de agir, e que ele prospera porque as pessoas agem a partir dele. Então é preciso que as pessoas se impliquem nisso, né? Em qual que é a minha participação na manutenção do racismo?
O que eu faço que me mantém o racismo? E aí é essa a importância do antirracismo, né? Das pessoas brancas reconhecerem que têm privilégios e utilizarem esses privilégios para que a igualdade racial aconteça. Daí que é muito importante, né? A gente ter o mês de novembro, falar da questão racial no mês de novembro, mas é preciso que a gente fale o ano todo, né? É preciso que a gente perceba em todas as relações, as mínimas relações, elas estão ali marcadas pelo modo como o Brasil se constituiu como esse país altamente racista. E como você citou muito bem, né, Giane, a dialogicidade, esse fenômeno vital, né, já ensinado aí por Freire, e tem Sócrates também, né, falando, fale para que eu te veja. A coisa precisa ser dita, né, para a gente conseguir reconhecer a necessidade e mudar finalmente essa cultura. Né? Isso, e aí eu acrescentaria que nessa relação dialógica, né, é importante dizer e é importante ouvir. Né? Então a gente fala disso, né? A população negra fala disso, fala da sua história, a população indígena fala da sua história, né? Então é preciso que os outros grupos sociais, ouvintes, né? Exatamente, que são privilegiados, né, nesse bolo social, nesse arranjo social que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil que nos interessa, que essas pessoas escutem, ouçam e partam a partir dessa escuta, possam promover formas de reflexão, de diálogo e de questionamento sobre o seu modo de estar na vida, de estar no mundo em relação a essa questão. E aí, Giane, é inevitável, não tem como a gente não fazer o recorte da mulher negra, né, na nossa sociedade, que enfrenta desafios ainda maiores. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu costumo dizer assim, que quando a sociedade for boa para uma mulher negra, ela vai ser boa para todo mundo, porque a mulher negra está na base da sociedade, né? As mulheres negras, nós somos a que recebemos menos, nós somos as maiores vítimas de violência, nós somos as que mais morremos por violência obstétrica, né? Então, é preciso refletir essa condição e, mais uma vez, né, pensar qual que é a participação das mulheres que não são negras nessa luta, por exemplo, quando a gente fala do feminismo, né? Os feminismos, né, eles contemplam essa questão da mulher negra. E a outra coisa também que é muito importante quando a gente fala da mulher negra, que tem essa história de sofrimento, de descaso, de desmerecimento, mas tem uma história muito potente, muito grande de reinvenção, de resistência, né? Boa parte da resistência na diáspora vem pelas mulheres negras, pelas tecnologias que foram desenvolvidas pelas mulheres negras na diáspora, né? As tecnologias da reunião de pessoas, das afetividades, da comida, do encontro, da festa, né? Isso tudo são tecnologias que potencializaram a existência das mulheres negras. É por isso que nós somos maioria, né, entre as mulheres hoje, assim, porque nós tivemos formas de reinvenção para poder chegar até aqui. Então tem essa história de sofrimento e tem também essa história de reinvenção que precisa também ser escutada por outros grupos de mulheres. Como que nós nos arranjamos para chegar até aqui, depois de 350 anos de escravidão, depois de uma história longa de racismo no Brasil, como que a gente faz para poder ainda assim estarmos aqui vivas, produzindo, fazendo coisas, chegando a alguns lugares, né, e levando conosco todas as outras, né, que estão junto. Mas é um caminho ainda que precisa ser trilhado, muito grande a ser trilhado, e que precisa ser trilhado não só pelas mulheres negras, precisa deixar de ser uma trilha solitária, né? Outros grupos precisam adensar essa luta. Até porque é um propósito em comum, né, Exato. Giane? Quando a gente faz também um retrato da comunidade carcerária, a maioria, né, ela é feita por pessoas negras, muitos analfabetos. Qual informação que a gente pode tirar disso? Da oportunidade, né? A gente volta novamente na questão da oportunidade, né? Quais são os caminhos que a falta de oportunidade vai proporcionando para as pessoas, né? Que fazem com que elas acabem nessa situação, né? Então, a própria condição de ser analfabeto é uma coisa assim que é difícil até, né? Porque assim, no século XXI, a gente ainda está falando no Brasil de analfabetismo, né? Como a gente voltou a falar de fome no Brasil. Então, é muito importante que a gente questione essas regularidades, né? Então, a maioria que está no sistema penitenciário é negra. Por quê, né? É porque os negros são propensos à criminalidade, né?
precisa pensar isso, porque não é dessa forma, né? É a gente pensar como as oportunidades são distribuídas nessa sociedade e como a população negra acessa essas oportunidades. Então, a falta de oportunidade ainda tem uma relação muito íntima, né? De analfabetismo, com falta de oportunidade e com caminhos como esse do encarceramento, que não é só o encarceramento, né? Mas se você pensar na questão da saúde mental, né? Nas várias formas de encarceramento. Tem essa concreta, que é fato, que precisa ser discutida, mas as outras formas também simbólicas de encarceramento que o racismo vai provocando na vida das pessoas negras. Jane, eu acho que a mensagem que fica, então, nesse nosso bate-papo é que a gente tem que justamente entender, estudar, nos aprofundar, porque é a base, né, para essa mudança que está sendo aí. Ela está acontecendo, mas está sendo bem mais lenta do que a gente gostaria, né? E que esse mês seja aí um momento, né, para a gente espalhar essa mensagem que deve ser espalhada o ano todo e até reforçar a nossa importância, né? Enquanto nós aqui da TV Diversa, enquanto mídia, enquanto veículo de comunicação, para, né, construção dessas referências sociais e para a construção desse diálogo e que essa informação possa chegar a mais pessoas com responsabilidade. Então, muito obrigada por ter participado aqui com a gente dessa conversa tão importante e que a gente possa aí, né, fazer ela reverberar em conjunto, o ano todo, né? Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço a possibilidade, o convite, agradeço em meu nome e agradeço em nome do meu povo, né? Dos descendentes de Zumbi dos Palmares, de Dandara, de Aqualtune, né? Que tem esse mês como mês de celebração, mas que ao longo do ano todo estão produzindo, fazendo, reivindicando, revolucionando e reinventando o tempo todo. Obrigada. Muito obrigada.